Nossa, que manhã, né? Uma responsabilidade que agora, depois de 3 palestras fenomenais, hora do almoço, coffee break maravilhoso, Simone Ramos, né? Tá aqui agora, vamos lá. Queria primeiro dar boas-vindas, óbvio, né? Explicar assim, a alegria que a gente sente de receber pais, mães do Colégio Logosófico, seus convidados. A gente sabe que diversas atrações na nossa cidade, vocês escolherem estar aqui conosco, é motivo assim, de muita honra e muita alegria. Agradecer a coordenação da Rafaela e da Paula também há anos, né? De ver lá o nascimento de um filho, saber esperar, né? Quanto que a gente praticou, principalmente vocês, né? Saber esperar com inteligência, amadurecer o pensamento, fortalecer. Então, agradecer o convite para estar aqui nesse painel. E, como o Thiago falou, sou recente pai, né? Sou aqui o mais novo pai do nosso mascote aqui do Colégio Logosófico, o filho mais novo do colégio. Entrei recentemente. Estou com esse título, né, que a Celeste falou, né? É uma honra ser pai de aluno do colégio. Também eu estudei aqui no Colégio Logosófico. É uma honra para mim estar nesse palco. E aquela imagem de ser recente pai, né, está me esforçando em colaborar também na educação, de uma forma mais ativa. Então, a cena que a Rafaela descreveu aqui com o filho dela primeiro, né, sentada na poltrona, eu tenho vivido intensamente nos últimos 1 ano e meio. Né? Recentemente estava lá, enfim, ele acordou, peguei ele no colo e vem aquela sensação, por que é tão difícil? Né? Por que é tão difícil? E para que a gente possa aprender naquela voz, aquela escultura, que ela possa experimentar esse amor que se sente. Né? E quando eu estou lá com meu filho, né? Quanto eu recordo dos meus pais, tiveram 3 filhos, né? Quantas noites eles passaram ali também, né? Se doando, né? Cuidando da gente. Mas eu fiquei pensando o seguinte também, né? Por que quando eu olho para dentro, eu vejo que essa cultura do fácil, do cômodo, do imediato, ela é tão presente em mim, né? Me atrai tanto, né? Por que a vida nos convida a enfrentar esses desafios? Tem um propósito maior, né, traz isso. Eu fico sonhando lá em alcançar graus máximos de sabedoria, de conhecimento, né, de conhecimento pessoal, né? Ou seja, conquistar a faixa preta da vida, mas só quero enfrentar desafios de faixa branca. Então é factível isso, a gente vê um lutador faixa preta só tendo enfrentado desafios de faixa branca durante a sua vida. Seria digna essa conquista dessa faixa preta? Então, pai recente, né, estava lá com meu filho, uma situação bem faixa branca mesmo, único filho, né? Então, aí de repente ele pega e fala, meu Deus, dá-me paciência para essa situação, né? O que eu espero desse pedido? Que caia uma pílula da paciência, né? Mais um remédio. Eu tomo aquele remédio e pronto, tenho recurso. Ou será que aquela situação, eu estar vivendo aquilo, é justamente para que eu possa utilizar os recursos que eu tenho dentro para criar e cultivar esse valor que tão diretamente está relacionado com o próprio amor, que é base do amor, a paciência. Eu consigo sentir esse amor se eu não cultivo isso. Então talvez nos falte uma educação capaz de nos mostrar isso, nos ensinar isso, a utilizar esses recursos que nós temos dentro, na mente, na sensibilidade, na consciência, na alma, no espírito. Como é que eu utilizo, faço um uso inteligente disso para criar os valores necessários para uma boa educação? Então, para falar um pouco disso, eu estou aqui com um conjunto de mães e pai, que enfrentam de frente aí desafios muito maiores do que eu. Então, eu vou chamar primeiro a Camila para nos contar um pouco como essa educação está transformando a própria vida dela. Obrigada, Gabriel. Bom dia. Bom, eu tenho 2 filhas aqui no colégio e eu vou
imaginar que vocês estão num ambiente de convivência familiar ou num ambiente de convívio do trabalho, onde as pessoas costumam chegar e te cumprimentar. Só que nesse dia, uma dessas pessoas que sempre cumprimenta você passa batida, ela até percebe a sua presença, mas ela não dá bom dia. Imaginemos agora 4 reações possíveis, muito simplificadamente, claro. A primeira, você é daquelas pessoas que esbanja amor por onde passa, e o que te ocorre naquele momento é se aproximar daquela pessoa e dizer: tá tudo bem? Qualquer coisa, pode contar comigo, eu tô aqui, tá? Sabe aquela tia ou aquela avó que quando vê alguém triste faz logo um bolo para agradar? É tão bom conviver com pessoas assim, né? A segunda reação, você é mais prudente, não sei bem o que está acontecendo, vou observar, mas vou decidir não fazer nada não. A terceira, você fica uma fera e se bobear até vai tirar satisfação. Que história é essa que passasse a me dar bom dia? Eu, hein? E a quarta reação, você fica arrasado e fica pensando: gente, será que eu esqueci de responder alguma mensagem no WhatsApp? Quando é que foi o aniversário do fulano? Não tem parabéns? Meu Deus, por que eu mereci esse gelo? Bom, essa era eu. E eu vou contar como é que eu fiquei assim e o que eu tenho feito para mudar. Lembra quando vocês eram crianças pequenas e vocês fizeram alguma coisa muito errada? E aí veio aquele olhar de reprovação dos adultos, familiares, aquela sensação de medo, de vergonha, de desamparo, de não saber o que fazer. Bom, tô branco. Quando a gente é criança, essas coisas têm uma dimensão muito maior. E talvez hoje, voltando ali para aquele momento, como adultos, a gente veja que nem era tão grande assim. Eu vivi uma situação assim quando eu era criança que me deixou marcas com as quais eu convivi por muitos anos. Eu passei a encarar os erros de uma forma muito negativa. A Paula e a Rafaela já colocaram muito a respeito da forma como a gente encara os erros, né? Quando eu errava, eu me martirizava. Quando alguém fazia algo errado comigo, eu achava que era porque a pessoa não gostava de mim. Aos poucos, o que eu tenho feito, através do meu estudo de filosofia, é descobrir alguns pensamentos, e um deles eu vi que era o que estava atuando na minha mente esse tempo todo. E era o que estava me fazendo sofrer muito com a minha autoestima. Suscetibilidade. Já ouviram essa palavra? Pois é, era esse pensamento que estava atuando e me fazendo tão mal. Então eu comecei a fazer um trabalho para neutralizar os efeitos desse pensamento, e a primeira coisa foi mudar o meu conceito sobre os erros. A gente está aqui, como já foi falado, para fazer um processo de evolução consciente. Ou seja, simplificadamente, aprender e ser melhor a cada dia. E se eu estou aqui para aprender, errar vai fazer parte desse aprendizado. Imagina um bebezinho que está dando seus primeiros passos, ensaiando para aprender a andar, aí ele cai e alguém olha para ele e fala assim: olha, meu filho, não é assim não. Vamos botar esse pé direito no chão, por favor? Ninguém faz isso. Ao contrário, a gente vibra aquela tentativa. A gente quer que ele consiga. E aí, finalmente, ele dá 3 passinhos cambaleantes, mais ou menos, e a gente já vai aprender a andar. Imagina viver a vida, cada vez que a gente errasse, com alguém do lado dizendo: não desiste, vai, você vai conseguir. Seria tão bom. A outra forma de ver os erros era um dos outros comigo. Poxa, se eu estou aqui para aprender, por analogia, eles também estão. Então, o erro deles não é que não gostam de mim, é porque eles também têm algo para aprender. E o terceiro elemento era o erro dos meus filhos. Como me posicionar diante deles? Afinal, eu sou mãe. Qual é o meu papel? Não é também ajudar a conduzir nesse processo de aprendizado? Bom, na medida em que eu mudava isso em mim, eu fui tirando um peso das minhas costas e a vida foi se tornando bem mais leve. Então, como se eu tirasse uma venda dos olhos, eu começasse a ver um amor que eu ainda não tinha visto. Um amor na generosidade de alguém, na natureza, e esse amor começou a surgir dentro de mim mesma. Uma das minhas filhas, recentemente, passou por uma situação muito parecida com a que eu vivi quando eu era criança. Tão parecida que eu posso dizer que foi quase como um presente. Ela chegou em casa chateada e eu percebi que aquilo estava numa dimensão muito grande para ela. Eu estava com todos aqueles recursos prontos que eu
tinha descoberto sobre mim mesma para oferecer para ela. Toda aquela trajetória da suscetibilidade que eu tinha aprendido, eu ofereci dando muito amor para ela naquela hora. E aos poucos ela foi se despindo do medo, da vergonha, foi se acalmando. Quando ela estava tranquila, a gente trilhou juntas um caminho de aprendizado. E ela saiu daquela situação, a mesma menina alegre que ela sempre foi, só que com um aprendizado a mais. Eu senti muita gratidão por ter vivido aqueles problemas todos desde então e ter feito essa trajetória de aprendizado, porque isso me capacitou para oferecer para ela algo e naquele momento eu evitei que o mesmo pensamento se instalasse na mente da minha filha. Ao mesmo tempo que aquele amor surgia de mim para ela, ele também se voltou para acolher a Camila de 7 anos. E eu fiz as pazes com aquele meu passado. Os nossos filhos trazem muitas características parecidas com as nossas, né? Boas e más. Isso que eu contei para vocês foi um esforço que eu fiz em relação a um pensamento que a filosofia me ensinou. Mas ela apresenta dezenas. Imagina onde a gente pode chegar. O amor, lembram daquele amor que eu comecei a perceber nas coisas conforme eu fui tirando essa venda dos meus olhos? Lembra daquela pessoa que quando alguém passa sem dar bom dia, ela oferece o amor dela para quem está precisando? Pois é. Eu comecei a perceber que esse esforço abre um canal para que esse amor continue se manifestando na minha vida. E também evitou que se fechasse o canal das crianças, das minhas filhas, que já é tão mais aberto, né, na infância. Eu vejo que esse amor tem uma grande relação com a minha natureza espiritual, que está se manifestando na minha vida. Mas sobre a natureza espiritual já é assunto de outro painel. Obrigada. Então, a gente conseguir identificar o erro, né, é o princípio do acerto. E essa educação nos mostra que o erro começa na mente. Né? Eu lembro que minha mãe começou a estudar filosofia. Fala de você mesmo, né? Trabalhava o dia inteiro, depois vinha para cá, a gente morava 40 quilômetros daqui, chegava em casa à tarde. Chegava em casa, óbvio que estava só sentindo falta dela. Mãe, meu irmão fez isso, fez aquilo, eu não preciso pedir, começaram a contar tudo. Mas ela estava aprendendo a enxergar o que estava por trás. Você lembra aquela câmera mental que a Rafaela trouxe? Então ela estava aprendendo a enxergar qual era aquela intenção, né? Quem estava tocando, né, aquela bola reluzente ali. E mais do que corrigir o erro, né, ela precisava cultivar um sentimento elevado entre nós, irmãos, né? Cultivar essa verdadeira irmandade. Então ela virava para mim e falava: tá bom, filho, me conte 2 acertos que ele fez hoje. O que nós podemos ajudar, o que falta para que ele possa acertar na próxima vez? Isso, né, foi construindo na gente, né, essa possibilidade de cultivar esse grande sentimento que estamos dentro de uma família. O Dr. Daniel trouxe aqui a grande importância, né, de viver uma família, né, e o conceito que a filosofia traz de família é algo assim, muito elevado, né? Eu acho que é um templo sagrado, como já foi colocado aqui, né, onde cada filho, cada irmão pode aprender a amar e construir uma base de uma unidade. Né? Por isso somos uma unidade, uma humanidade. Né? Então, para falar também um pouco dessa educação transformadora, eu vou convidar o Felipe para contar um pouco da experiência de como ele vem se transformando. Bom, vou falar um pouco de mim, que aí já serve de apresentação também, tá? Calma. Quantas qualidades eu falei? Calma, atencioso,
Assim, a timidez era o único defeito que eu enxergava e eu ainda achava que ela encobria outras virtudes que eu imaginava ter. Nos outros, sim, eu via muitos defeitos, né? Tratando de adolescente e jovem que eu era, como é natural, era aquele olhar crítico para os pais. E só uma ressalva, né? Como eu vou tocar em alguns pontos delicados, até pessoais, fazer uma ressalva que estou partindo do princípio incontestável que os pais dão o melhor de si pelos filhos. E no meu caso, o que eu recebi não foi pouca coisa, tanto é que eu fico à vontade, seguro para falar de alguns pontos que agora eu tento desenvolver de forma melhorada, tá? Mas sim, eu vi excesso de defeitos dos meus pais e me vangloriava de eu não ter aqueles defeitos. Eu era a mistura entre o que meu pai tinha de melhor e o que minha mãe tinha de melhor. Até que chegou a minha vez de ser pai. Virei marido, pai, o cenário mudou. E aquelas qualidades, elas não deixaram de existir, continuavam ali se apresentando, mas se apresentando de uma forma mais real, ou seja, pequenininhas. De repente, uma série de defeitos que eu ignorava passaram a tomar conta de mim quase que o tempo todo. Eu lembro bem exatamente quando isso aconteceu, eu me vi idêntico, igualzinho ao meu pai. No caso, a parte que eu achava que não tinha herdado. Não sei se isso já aconteceu com alguém depois de adulto. Precisei virar adulto para ver isso. Mas enxergar isso também foi interessante, porque serviu de comprovação, constatação para algumas coisas que eu vim estudando aqui. Principalmente, lei de herança e pensamentos com vida própria. Porque aquela forma que eu estava atuando, que eu estava apresentando ali para a vida, era o que eu tinha para apresentar o meu conteúdo imaterial. E ele era formado por pensamentos já de velha guarda, a ponto de já ter vida própria. Eram pensamentos dominantes. Eu agia de uma forma que eu não queria, não gostava, e continuava agindo daquela forma. Com sorte também, por essa época, eu já tinha aprendido que nós somos capazes de mudar. Que nascer de um jeito não significa morrer do mesmo jeito. Nós, seres humanos, somos capazes de promover mudanças por conta própria. Sabendo disso, com a confiança que isso me gerou, quando eu enxerguei a diferença entre o pai que eu vinha sendo e o pai que eu idealizava ser, não teve como me dar outra alternativa que não fosse mudar. Eu ia ter que mudar. E o que eu precisava mudar, a logosofia denomina deficiências psicológicas. E ela nomeia uma a uma as deficiências psicológicas. E nomeia também as antideficiências, que são os valores que têm a virtude de anular a deficiência. Então ali eu queria mudar, eu sabia o que eu tinha que mudar e sabia o que tinha que ser cultivado para colocar no lugar do que eu queria que fosse anulado. Aí ficou fácil, né? Óbvio que não, né? Bom, mas ficou possível. E o fato de não estar sendo fácil também é a manifestação. Eu aprendi uma outra lei universal, chama de lei de mudanças ou lei de câmbios, que é muito lógica, né? A vida não vai nos dar um atestado de mudança sem que a gente passe pelas provas que confirmem o novo estado que a gente quer chegar. A gente sabe que quando a gente se coloca em atividade, põe um propósito em atividade, as provas se apresentam. E tratando de paternidade, maternidade é prova em cima de prova. É difícil. Se o propósito não for forte, se a vontade não for firme, ela decai. Então, a vontade decai e a gente se estabiliza lá no estado inicial. Mas nós pais e mães temos uma grande vantagem, que o nosso propósito é nobre. A gente quer ser melhor para servir. A gente não quer só ser, a gente quer servir. Quantas vezes no meio dessas provas, dessas dificuldades dentro de casa, não foi esse propósito, não foi a vontade de mudar para aportar algo mais na própria herança que me fez segurar o grito que eu daria com a criança em casa, aquela bronca que chega a ser violenta, né? A violência passa também pela voz. Quantas vezes eu me segurei também, nem sempre tenho passado nessas provas, mas transcorrido já um período dessa experiência, como é bom constatar também o quanto que eu consegui mudar.
um passo pequeno no caminho da existência, ok? Mas um passo grande, eu reconheço, para uma etapa de vida. Esse passo grande foi possível, muito maior do que seria se eu fosse só enfrentar essas dificuldades com garra, né, com resistência, mas de forma inconsciente, sem ter um propósito definido e sem enxergar algumas coisas. E foi por ter reconhecido em mim a irritabilidade, vou citar só alguns para não ficar feio também, o egoísmo, a aspereza, falta de vontade. Eu estou podendo cultivar e entregar para mim mesmo, para minha herança, doses trabalhadas e próprias de temperança, a calma que eu chamava lá, agora está se transformando em temperança, generosidade, doçura, que chega a ser uma novidade na minha modalidade, e vontade. Vou até repetir um trecho de uma conferência que a Ângela trouxe aqui na abertura, mas acho muito apropriado para essa experiência, conseguir que as gerações futuras sejam mais felizes do que a nossa, será o maior prêmio a que se possa aspirar. Não haverá valor comparável ao cumprimento dessa grande missão, que consiste em preparar para a humanidade futura um mundo melhor. E eu, sinceramente, não vejo outra forma de fazer um mundo melhor. Obrigado pela oportunidade. Viver com essa perspectiva, né, é um outro direcionamento para a vida, né? As crianças são generosas, né, nos trazer essas provas, colocar essas provas, né? E nessas provas a gente consegue enxergar quem em realidade somos, e aí temos a possibilidade de mudar, né? Realizar esses caminhos. Recordo quando a esposa estava grávida, né, primeiro filho lá da nossa família e tal, e aí vem as perguntas, né? E aí, é para quando? Ah, vai nascer no final do ano, tal, mês tal. Ih, vai ser do signo tal. Vai ser assim, vai ser assado. Tenho 2 que são do signo, esse signo, eles se preparem. Mas com essa perspectiva, né, trazendo até uma imagem que o próprio autor da filosofia, que me inspirou muito a olhar, receber essa informação de uma forma diferente, né, que ele ensina assim que a crisálida humana deve interessar essencialmente a borboleta e não a lagarta. Vou repetir. A crisálida humana deve interessar essencialmente a borboleta e não a lagarta. Ou seja, tudo bem, pode vir com essas características, mas eu tenho a possibilidade, eu tenho todos os recursos necessários para fazer essa transformação. Então é nisso que eu tenho que focar na minha vida, essa perspectiva que eu tenho que dar para a minha vida. Isso é fundamental para a educação. Outra que fala é o nome, né? Qual o nome, né? Você fala o nome, já procurou o significado desse nome? É esse mesmo que você quer? Aí eu me dei conta que é o seguinte, eu estou dando nome para um carro, né? E não para o motorista. O motorista ele faz seu nome durante a própria vida, né? Eu sim posso dar as condições para que ele seja reconhecido pelo mundo como tal, mas essa construção do próprio nome, né? Como ele vai ser reconhecido no mundo, é um trabalho dele, né? Um trabalho individual. E para falar um pouco desse aspecto, né? Como ela tem se reconstruído como mãe, né? Redefinido como mãe, me chama Vanessa Carvalho. Obrigada, Gabriel. Obrigada a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu sou Vanessa Carvalho. Eu sempre fui uma criança que gostava muito de movimento. Então, talvez vocês tenham uns assim em casa, né? Que acordava às 6 horas da manhã e já tocava o rebuliço dentro de casa. Eu era dessas. E cresci me envolvendo em várias atividades, né? Então, eu adorava dançar, adorava jogar basquete, adorava me envolver, né? Com todas as atividades que tinham no prédio, na escola, na rua, em todos os lugares. E acabei decidindo que eu estudar engenharia de produção porque eu queria trabalhar com projetos que de alguma maneira pudessem transformar a vida das pessoas.
E aí comecei a me dedicar bastante a isso, né? Então, dentro da faculdade, estudava muito, me aperfeiçoava muito. Foi um ambiente que aprendi muito, conheci meu marido, me envolvi em projetos lá dentro também, até que ali perto da fase ali de me formar, passei como trainee numa grande empresa e comecei a me dedicar a essa empresa. E aí, em determinado momento, chegou a hora que eu falei assim, agora eu vou ser mãe, né? Agora está na hora, né? Me dediquei muito à minha carreira, estou numa posição bacana, cheguei onde eu queria chegar, agora eu vou ser mãe. E aí tive meus 2 filhos e comecei a estudar bastante também para poder ser uma mãe melhor, né? E aí deu a busca pela escola, né? E meu marido, a gente visitou 12 escolas, então alguns conhecem as histórias, né? Planilha, prós, contras. Chegamos aqui no Colégio Lobosói e as crianças começaram a estudar aqui. Numa bela manhã, né? Meu marido tinha saído super cedo, né? Para ir para o trabalho. As crianças começavam aqui 8 horas da manhã e eu tinha uma reunião com os chefes todos 8h30 da manhã no centro, então eu realmente não podia me atrasar. E os meus filhos, né? Acordei meus filhos, né? Arrumando, um estava com 3 anos na época, o outro com 6. E aí o de 6 anos era super disciplinadinho, né? Já estava todo prontinho, arrumadinho para ir para a escola, não gostava de chegar atrasado. E o mais novo, né? Que eu sempre reconhecia essa energia toda nele, de manhã o motor não ligava, né? Então, ralentando, criando toda uma dificuldade, não deixando eu colocar o tênis. E aí, ali na minha câmara mental, ali começava, né? Cheio de energia, chega na escola, tá cheio de energia. Agora, só pra vir provocar, porque tá atrasado, tá aí, não deixa eu colocar o sapato. E aí, em determinado momento, eu olhei pro mais velho e falei assim, filho, vambora, não vou esperar você não, vambora, peguei a chave, já saí. E aí, o pequenininho, né, já fez ali aquele arquinho de triste pra baixo, né, um sorrisinho já, né, todo pra baixo. E o meu mais velho, com 6 anos, olhou pra ele e falou assim, João Guilherme, sério mesmo que você vai sair do seu eixo porque a mamãe está descontrolada? Mudou a energia completamente, ele deixou o colocar o salário e a gente veio para a escola e eu fui para a escola, fui para o trabalho vindo depois, né? Eu falei, nossa, maravilhoso, né? Meu filho sagaz, inteligente, né? Cheio de defesas, né? A defesa contra quem, né? Contra quem? É descontrolado. Para ser uma boa mãe, eu precisava me conhecer, né? Eu precisava conhecer o meu mundo interno, eu precisava conhecer as minhas reações, porque só a partir da minha conduta eu efetivamente ia conseguir ser essa mãe melhor, né? E aí, enfim, passou um tempo, né? Eu comecei a estudar filosofia, comecei a me aprofundar nesse meu estudo interno, e foi muito interessante que um dia eu vindo para a escola de manhã, levando eles a pé para a escola, um amigo meu da faculdade passou de carro, ele não me chamou e ele fotografou, eu indo com as crianças, né, conversando, e eu guardo essa foto com o maior carinho, porque ela me mostra como as manhãs, depois dessa minha decisão, se tornaram mais agradáveis, mais felizes, uma oportunidade que antes era tão corrida, né, aquele desespero, vambora, tá atrasada, né, para aquele momento realmente de vínculo, que a gente ia conversando, né, e que com certeza vai ficar nas nossas recordações, né. Mas é um processo, né? A gente está falando aqui o tempo inteiro, não é fórmula mágica. E de vez em quando a gente dá umas escorregadas, né? E aí recentemente, agora, o meu mais velho está com 9, meu mais novo faz 7, agora terça-feira. E a gente estava se arrumando num sábado de manhã. Eu normalmente trabalho aos sábados de manhã. E eles jogam futebol. E a gente estava ali se arrumando, o pai já tinha deixado tudo organizado, sabe aquele dia que você acorda assim, o café da manhã já está na mesa, já está tudo arrumadinho, e ele deixou um recadinho dizendo que tinha ido para a academia, e enfim, só faltava a gente se arrumar de fato. E as crianças entraram no banho, quem tem mais de um filho aqui sabe que tem dias, né, um implica com o outro começa a chorar, mamãe, meu irmão, aquela confusão, e aí a gente, dia adiantado, tudo arrumado, começou a ficar atrasado. E aí pronto, a imaginação já começou ali, né? O pai vai descer, deixou tudo arrumado, vai falar que eu não tinha nada para fazer, as crianças agora estão aí, né?
tinha recurso. Eu podia errar e tá tudo bem, né? Mas agora eu tenho recurso. Então, o que eu vou fazer de diferente para eu mudar isso, né? A gente falou aqui mais cedo, né? Do erro como princípio do acerto. Então, assim, eu preciso acertar. O que eu vou fazer de diferente para acertar? E aí, trabalhei, voltei para casa e falei assim, tem que encontrar um momento oportuno, né, para ter essa conversa com eles. E aí, lá no finalzinho da tarde, a gente estava sentado na mesa, batendo papo, fazendo um lanche. Falei, agora é a hora certa, agora vou. Eu peguei o papel, desenhei 4 bonequinhos palitinhos, né? Uma moça maior, né? Um homem maior, 2 crianças menores. E aí eu olhei para eles e falei assim, quem são esses aqui? E aí eles olharam para mim com aquela cara de óbvio, né? É a gente, mamãe. E eu falei, não é a gente. Esses aqui são a implicância, o sentimentalismo, a suscetibilidade e o raiva hoje de manhã. E eu não quero mais eles aqui em casa. E eles olharam para mim. Então eu tomei uma decisão. Aí eu fui, risquei, né? O pensamento que estava lá em cima da cabeça da menina, né? E falei assim, ó, eu tomei a decisão de que no sábado que vem eu vou acordar com um pensamento muito forte de colaboração na minha cabeça. Eu vou precisar estar serena para poder colaborar com vocês e mesmo que vocês tenham dificuldades com outros pensamentos que apareçam, eu vou ter que conseguir orientar e ajudar vocês nesse processo. E aí um dos meus filhos pegou e falou assim, tá, mamãe, então eu também vou... Foi lá, riscou, né, o pensamento que estava lá na cabeça do bonequinho que estava representando ele ali. Falou assim, eu vou acordar com a disciplina, que eu odeio chegar atrasado no treino, eu não quero chegar atrasado no treino, então eu não vou dar confiança para a briga, para nada disso, porque eu quero chegar na hora certa. Então eu vou cultivar a disciplina. Foi lá e escreveu a disciplina. Aí o outro filho falou assim, tá bom, mamãe, então eu vou cultivar o afeto. Eu vou lembrar do quanto que eu gosto do meu irmão e eu não vou deixar, né, que essas, né, esse chororô, essa confusão, que isso me abale. E aí os 3 olharam para o pai, né, e falaram assim, você, né? Aí ele falou, pra mim tá fácil, você cultivar a colaboração, você cultivar a disciplina, você cultivar a fé, eu não preciso fazer nada. Aí a gente falou assim, engraçadinho, mas se a gente escorregar, né? Tipo assim, tem que ter alguém pra ajudar também. E aí ele falou, então tá bom, então eu vou cultivar a paciência. E é muito interessante porque assim, depois disso a gente guardou esse desenho fica guardado, né? Um lugar que todo mundo tem acesso. E depois disso não foram poucos momentos em que as próprias crianças pegaram o desenho e mostraram pra gente. Então as pessoas dizem que eu sou otimista, mas eu não tenho a menor dúvida que com essa nova educação a gente vai sim fazer um mundo melhor. Obrigada, pessoal. Tive a oportunidade de ter mais 2 irmãos, né? Você sabe que isso acontece, né? Lá em casa o problema era a louça. Então, 3 filhos, né? Ficaram no final do dia aquele Everest, meu pai tinha que escalar sozinho. Mas aí também engenheiro prático, vamos fazer o seguinte, vou instituir uma lei aqui em casa para resolver esse problema. O nome da lei era a lei do... Lembra? Lembra? Você quer falar? Lei do acumula. Chama lei do acumula. É o seguinte, o primeiro que deixar, né, uma louça suja na pia vai ser o responsável por lavar a louça. Chegar assim, né? Prático, né? Chegou na pia, tem uma colherinha suja, posso tacar minhas panelas, fazer muito brigadeiro, né? A regra do brigadeiro, né? Colocar lá no prato e fazer. Aí um divide e o outro escolhe, né? Você ficar preocupado em dividir certinho, escolher, o dia é maior que o outro, senão você ia comer menos. Mas você podia chegar com a louça inteira ali. Então o problema da louça resolvido, mas começaram a surgir os problemas de convivência que tanto afeta essa unidade, né? Então, aquilo não estava de acordo com a família que a gente queria construir, né? A gente foi sentindo isso, né? Que a louça não é minha, a sua louça é nossa, né? Eu posso contribuir para que outros erguem uma condição melhor. Chega aqui,
né? Ou que eu esteja atrasado por algum motivo e possa deixar ali uma coisa suja e ter assim, a oportunidade de chegar lá e você está lavado, ou fez ao contrário. Então, o que eu posso contribuir, né, com o meu irmão, com a minha irmã, com a minha mãe, com o meu pai? Né? Como eu me coloco dentro dessa unidade? E hoje o problema é o contrário, na verdade a gente vai lá para a casa da minha mãe, né? Não, deixa que eu lavo, não, deixa que eu lavo. Minha esposa até fica brincando. Eu ganho bronca às vezes, porque você está lavando essa louça aqui, era para a gente fazer outra coisa, deixa eu lavar a louça depois. Enfim, eu sinto que lá na nossa casa, na casa dos meus pais, né, até recentemente a gente sente-se muita vontade, né? A gente conseguiu, né, com esse conhecimento, com essa educação, minha mãe e meu pai conseguiram, né, criar esse ambiente de afeto, que a gente pudesse desenvolver nossas qualidades de forma natural. E até recentemente a minha irmã postou uma foto nas redes sociais da porta da casa da nossa mãe, e aí escreveu assim, né, o paraíso é aqui. E eu vi aquela foto e falei, poxa, realmente, né, quanta coisa boa a gente viveu ali. E como a gente se sente bem, né, quando a gente vai na casa de vó, né, é uma maravilha. Quanta história, né, passamos por ali. Só que aí eu respondi para ela, por que a gente se expulsou desse paraíso? Por que a gente saiu de lá? Porque a gente sabe, existe uma força dentro da gente, né, sabe que existe algo muito melhor do que viver no paraíso. Que é saber construir. O paraíso, ele não é algo estático, né? Ele está constantemente enfrentando os furacões, as grandes ondas, né, que foi trazendo aqui, tsunamis, né? Ele precisa ser constantemente reconstruído. E é esse conhecimento que a gente vai levar lá para a nossa herança, que vai fazer parte da nossa individualidade. E é para isso que a gente veio aqui, né? Para saber construir esse paraíso e multiplicar isso para a humanidade. Bem, para finalizar, vou chamar a Raquel, que numa atividade como essa, né, teve a oportunidade de tomar uma decisão que me transformou na vida dela. E aí, estão sentindo as maravilhas que a filosofia tem feito pela nossa vida? Eu venho aprendendo muitas coisas. E uma das mais importantes é que o ser humano tem o privilégio de nascer 2 vezes. Mas o que é, né? Agora imagine eu, médica, anestesista, apaixonada pela obstetrícia, descobrindo que além de todos aqueles nascimentos que eu acompanho e vibro tanto, que preenchem a minha vida, nós temos a possibilidade de viver outro nascimento ainda nessa vida. Mas o que é esse renascer que a filosofia nos apresenta? O primeiro nascimento é o físico, que está condicionado à matéria. O segundo, ele acontece por um despertar da consciência, que responde ao chamado de conhecimentos que a ativam e enriquecem. Surgiu daí um novo ser, uma nova vida, independente da biológica. Será que a gente nasce só para crescer, trabalhar, ter filhos, viajar, se divertir e morrer? Ou tem algo maior que a gente precisa realizar, uma missão? O segundo nascimento, ele diz respeito a isso. Essa grande obra inacabada que é o ser humano, a entender esse mundo interno que não está pronto e que precisa de um verdadeiro despertar para se concluir. E o que eu quero contar para vocês é como a filosofia e principalmente meus filhos vem me ajudando nesse despertar. Com 32 anos eu tive a minha primeira filha. Um parto bem tranquilo, rápido, quase sem dor. Mas a gente sabe que nem sempre é assim, né? Na maioria das vezes já começamos lutando, mães e filhos. Mas a mágica acontece mesmo, quando a gente leva aquele pacotinho para casa. Aí ele espera. No meu caso, foram muitas ilusões se desfazendo a cada dia, porque eu achava que meu maior desafio ia ser aprender a tocar flauta. E logo veio o segundo
vivendo uma luta completamente sem armas. Senti um cansaço que ia muito além do físico. Começou a surgir em mim uma grande inquietude. Por que se eu estava conquistando tudo que eu sempre sonhei, inclusive ser mãe, eu não me sentia feliz? Por que eu não conseguia curtir meus filhos como eu queria? E eu me perguntava se dava para fazer diferente, porque o tempo estava passando muito rápido. E foi buscando essas respostas com todo o meu coração, que eu vim parar aqui na Fundação Logosófica. E não foi por acaso, gente. Quando eu cheguei aqui, eu descobri que dava para fazer diferente, sim. E mais, eu tinha encontrado o caminho. Mas atenção, tinha um grande porém aí. Eu ia precisar nascer de novo. Eu explico. Eu fui convidada para uma atividade como essa, para ouvir sobre a pedagogia logosófica. Melhores pais, melhores filhos. Eu saí daqui tão feliz e tão cheia de energia que no dia seguinte acordei com uma vontade enorme de expandir aquele ideia. Era aniversário do meu sogro, ele tinha ido para Búzios, então a gente só ia ligar para fazer uma chamada de parabéns. Só que naquele dia eu fiz diferente. Agora é emocionante. Eu peguei todo mundo, não tinha cansaço, não tinha preguiça, a gente foi para passar o dia com ele e fazer uma surpresa. Foi um daqueles dias para ficar guardado para sempre no coração. Um dia muito feliz para todos. Eu lembro na volta uma sensação de plenitude e de ver um pássaro voando na estrada pela primeira vez na vida, eu senti de verdade. Pode parecer muito simples, mas foi naquele dia que eu comecei a entender qual era esse segundo nascimento. Essa nova vida que eu precisaria viver. A vida do meu espírito. Dessa parte divina que sempre esteve dentro de mim, mas que a partir de agora eu poderia comprovar essa realidade a cada experiência, com a minha razão e com a minha sensibilidade. E seria atendendo às exigências de bem do meu espírito que eu daria um verdadeiro sentido da minha vida. Bom, mas meus filhos, né? Passei a vê-los de uma forma muito diferente. Porque eu comecei a encarar cada luta que eles me proporcionam como uma grande oportunidade de aprender, como a própria vida cumprindo seus fins de evolução. E eu comecei a entender que eles também estão aqui para viver as suas próprias lutas. E que o fundamental é que meu objetivo como mãe deve ser me capacitar para ajudar eles a se superarem. Espíritos em evolução, assim como eu. E já mergulhando de cabeça nessa nova vida, eu quis muito que eles viessem para o colégio logosófico. Se para mim adulta estava sendo tão transformador, imagina para eles desde pequenos poderem crescer nesse novo mundo. E os dois lá no colégio, tudo ficando mais tranquilo, começou a nascer em mim um querer muito puro de ser mãe de novo. Porque aquele cansaço lá já não era mais importante, mas sim tanto que eu aprendia e era feliz com cada um deles. E assim eu fiz, unindo meu pensamento ao pensamento de Deus, me tornei mãe de 3, com muita coragem e alegria. E muitos me perguntam, né, como é ter 3 pequenos. E eu não nego, é uma grande aventura e um grande desafio, mas também dá à minha vida as melhores horas. Como outro dia que eles me chamaram para brincar de pique-esconde na hora de dormir, gente. Todo mundo de pijama, bem escovado. Eu depois de um longo dia de trabalho, mas eu fui. E uns minutos depois, me peguei no escuro, escondida embaixo da cama, toda encolhida, sentindo um friozinho na barriga tão gostoso, que naquele momento eu percebi que eu tinha voltado lá para os anos 80. Era eu criança de novo, revivendo todas aquelas sensações gratas e inocentes da infância. Meus filhos me acharam, nossos olhares se cruzaram, e naquele clima de extremo afeto e alegria, eu percebi que eles sabiam que eu era criança de novo. E eu vi fios invisíveis unindo nossos corações num vínculo eterno que vai estar sempre lá para nos unir quando qualquer dificuldade vier nos afastar. Enquanto a Raquel criança vem buscando muito da vida a ela,
recordando todos aqueles sonhos que ficaram perdidos ao longo do caminho e buscando realizar. Olhem só que maravilha! Nossa missão de pais e mães é realizar os nossos sonhos e ser exemplo, mas também fazer com que nossos filhos cresçam conhecendo os próprios sonhos e livres, com capacidade para realizar. Porque nessa tarefa de ajuda mútua, cada um vai encontrando a sua missão aqui na Terra, que é o próprio ponto de laço com o Criador. Não é isso mesmo que estamos todos buscando aqui? Bom, para terminar, deixo para vocês a convicção absoluta de que dá para fazer diferente sim. Dá para mudar a si mesmo, dá para ajudar nossos filhos a se transformarem e dá para juntos transformarmos o mundo. Eu comecei a mudar o meu saindo de uma atividade como essa. Eu espero de coração que alguns de vocês já possam começar hoje também. Obrigada. Não tenho mais nada. Só agradecer a presença de todos, reforçar esse convite da Raquel. Tenha uma excelente tarde, uma vida muito feliz.